focada em recrutamento e seleção. E a ideia hoje é a gente bater um papo e falar um pouco sobre como é esse processo, como alinhar vaga, como fazer divulgações. E ninguém melhor que a gente trazer alguém que está no mercado, que continua fazendo esses trabalhos. Então, por isso que eu convidei aí a Camila para trabalhar com a gente, até porque ela trabalha com volumes de vagas também muito grande, tá? Então, o Coisa de RH de hoje está sendo muito especial. Está sendo muito especial para mim também, até pelo fato de eu ter treinado, ter desenvolvido a Camila. E eu sempre falava para ela assim, cara, você precisa aprender tudo, porque eu quero você no meu lugar. E esse dia chegou, né, Cá? Hoje a Camila já está no meu lugar, ela já está assumindo novas funções e é um motivo de grande orgulho para mim. Então, Cá, para a gente começar o nosso papo de hoje, o nosso Coisa de RH de hoje, fala um pouquinho sobre quem é você. Ai, nossa, depois disso, né? Fica até um pouco difícil a gente falar da gente, falar de tudo, mas primeiramente eu gostaria de te agradecer, Mari, por esse momento. Acho que bem bacana poder compartilhar e compartilhar com o pessoal também. Então, sim, meu nome é Camila, né? Sou psicóloga clínica, trabalho já há um pouquinho mais de 12 anos na área de RH, né? Então, passei aí por cada etapa, cada uma, né, Mário? Principalmente nessa área de recrutamento e seleção, a gente sabe que não é fácil, né? Mas é muito desafiador, ao mesmo tempo é muito gostoso. A gente costuma dizer é uma relação de amor e ódio, porque tem muitas coisas que acontecem, né, nesse meio tempo. Mas é uma área de RH, realmente é o que eu sempre desejei para minha vida, desde quando eu tinha 16 anos no meu primeiro emprego. Então, eu queria cuidar das pessoas, eu queria saber que área que podia ter esse contato com as pessoas, poder ajudar, enfim, me encontrei na área de recursos humanos, né? Então, hoje o meu perfil ele é generalista, muito também graças a você, que me ajudou, né, nesse processo. Mas eu tenho bastante conhecimento, falo que a parte do meu conhecimento é no recrutamento e seleção. Me especializei mesmo, né? Fui atrás, busquei entender o que era. E o mais importante, eu conheci essa área de recrutamento e seleção e tem um conceito, essa necessidade que as empresas precisam se preocupar, né? Um olhar humanizado do recrutamento e seleção. Porque nós lidamos com pessoas, a gente lida com pessoas que estão em um momento muito, muito vulnerável da vida delas, né? Que é o desemprego. E nós, enquanto recrutadores, a gente precisa ter o principal, que é respeito. É olhar o outro na sua individualidade, mas tendo um desafio muito grande de encaixá-lo dentro da cultura da empresa. Então, o primeiro ponto, a gente precisa conhecer a cultura da empresa, né, que a gente trabalha e que tipo de profissional a gente quer trazer para dentro dessa empresa. E quando a gente Uhum. pensa nisso, aí a gente vai com foco, né? A gente é mais direcionado. Então, as minhas vagas, né? Então, eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar em grandes empresas como Habib's, Ragazzo, o Grupo Algar, né? Agora Taco Bell. E essas empresas, elas sempre tiveram, né, culturas sensacionais. E aí, em alguma delas, a gente tinha gestores com perfis totalmente diferentes, né? E aí, quando eu penso em trazer alguém para trabalhar com esse gestor, a primeira coisa que eu tinha que pensar, qual que é o perfil desse gestor? Para que eu possa entender qual era o perfil daquela pessoa que eu iria trazer para a organização. Porque muitas pessoas que eram boas, né? Elas poderiam entrar em um determinado ambiente e não se adaptar. E aí é muito daquilo que a gente sempre vem falando, né, Mari? A gente acaba contratando pela técnica, mas a gente acaba desligando pelo comportamental. Por que será, né, Mari?
Sim, e engraçado, né, isso que você está trazendo é o que eu falo que uma das nossas maiores dores dentro da empresa, e a gente até falou um pouco sobre isso na semana passada, né? Então as lives estarão disponíveis para vocês, é a não retenção de talentos, né? É o não ser um ambiente atrativo para que os nossos talentos permaneçam. E eu sempre falo que a gente tem essa não retenção acontece principalmente por duas questões. A primeira, erro no cuidado com as pessoas depois que a gente põe para dentro, né? E a segunda é erro de contratação. Então, isso que você trouxe, a gente precisa muito bem alinhar a vaga, né, que está chegando para gente. E aí, como é que é, cara? Às vezes eu vejo algumas empresas, tem algumas consultorias, que acabam trabalhando a vaga num formato assim, me dá a descrição do cargo. E em cima disso, vai lá e contrata em cima da descrição. Você acha que a chance de erro em cima disso é grande ou é pequena? Olha, e a gente tem que fazer realmente uma avaliação do contexto, né? Porque imagina só, eu entrego para o gestor da área, simplesmente ele me vem com uma descrição pronta. Se eu for a pé da letra, eu posso até encontrar aquele profissional com aquela, né, aquela exatidão, enfim. Mas será? Será que é isso que aquele gestor estava me pedindo de verdade? Né? Então eu preciso entender, eu preciso conversar, eu preciso ter o feeling, sabe? Então conversar, alinhar a vaga é muito mais do que pegar uma descrição de cargo, lançar ela, né, nos meios de captação e aí eu preciso entender como que aquele gestor, o que de fato aquele gestor está procurando, né? Quais são os pormenores, nas entrelinhas, né? Muitas das vezes para que não me gere um retrabalho. Por que eu falo isso, né, Mari? Porque já aconteceu várias vezes comigo de eu pegar apenas a descrição do cargo, fazer a vaga lá, lançar e apresentar candidatos e ele toda vez reprovar. Eu falei, peraí, né? O que está acontecendo? E aí, quando eu fui, não, vamos cá, vamos sentar. E aí, depois de eu ter feito isso algumas vezes, ou seja, olha o tempo que eu perdi, né? E aí, eu sentei com ele, entendi. E ele falou, não, Camila, mas eu quero uma pessoa assim, assado. Ou seja, não estava na descrição, né? Porque muitas das vezes a descrição, ela é algo um pouco mais padronizado para as empresas, né? Mas tinha algo que ele não tinha me falado. E isso fez toda a diferença. Então, para a gente evitar um retrabalho, tudo começa no alinhamento. A gente precisa entender, mas aquele bate-papo mesmo, sabe? Entender realmente qual que é a expectativa dele com relação ao profissional. E aí, eu usava muito, né? Até acho que é bacana você ter me perguntado essa questão da descrição das atividades. Eu usava muito algumas técnicas, né? De poder fazer essa captação. E a primeira coisa que eu fazia, como lembra que eu falei logo no início que a gente precisa ter um pouco de empatia pela pessoa que está procurando um trabalho? E aí também é uma atenção dos recrutadores. Às vezes, como a gente trabalha com uma demanda muito alta de vaga, muitas das vezes a gente também precisa prestar essa atenção. A gente cria uma necessidade de chamar um volume muito grande para a entrevista. E não, gente, volume não me diz nada, né? Não diz que eu estou sendo produtivo. Então, onde eu começava? Eu entrava em contato, primeiramente, com o candidato, explicava para ele da vaga, de uma forma bem sucinta, as principais características. Então, eu trazia o valor da vaga, né, do salário, a localidade, né? Então, eu entendia com ele algumas questões que eu poderia fazer esse contato através do telefone, e ali eu já entendia quem realmente era a pessoa mais preparada para poder partir para uma segunda entrevista, né? E não, por quê? Porque o que já aconteceu comigo, tá, gente? Tudo isso acontece com experiência também. Uma vez... São vários tombos que a gente leva, né, Cá, pra gente poder de fato aprender. Nossa! E aí a gente carrega, às vezes, até uma culpa, né?
Que isso aconteceu. Aham. Eu chamei um candidato e, assim, chamei ele para uma vaga. Ele foi até a mim. Ele não tinha, gente, o dinheiro da passagem para ir embora. E ele foi porque ele precisava muito daquele emprego e aconteceu que a vaga não tinha nada a ver com o perfil dele. Não tinha nem, sabe, nem a expectativa de atividade não estava, né? O currículo dele estava ok, mas não era aquilo que ele estava procurando. Eu poderia ter evitado isso naquele primeiro contato por telefone. E eu, poxa, peraí, eu errei, né? Eu falhei. E é isso que a gente precisa tomar esse cuidado. Então, às vezes, tomar cuidado aonde que a gente vai divulgar a nossa vaga, se os canais que a gente está divulgando também é propício para aquela posição, né? Às vezes a gente acaba divulgando uma vaga estratégica numa plataforma mais operacional, né? E aí isso também gera um retrabalho, porque nós que trabalhamos com recrutamento e seleção, principalmente com alta demanda, tem uma necessidade de fazer uma avaliação do contexto para não perder tempo, porque o tempo para a gente é crucial. Sim. Até porque a gente recebe milhares de currículos, né, Camila? E se a gente for olhar, eu acho que nem 5% é de fato dentro do perfil, porque as pessoas não leem as vagas. E aí a gente entra, né? E eu falo que um primeiro passo para um bom processo de atração e seleção, que é o que você trouxe, é a gente saber exatamente o que eu estou buscando, né? Então, gente, atração e seleção é sim planejamento. Às vezes as pessoas acham que é só ir lá pegar e contratar alguém e pôr para dentro. Se a gente fizer isso, a gente até consegue pôr as pessoas para dentro. Mas será que vão ser as pessoas que precisam estar dentro? E aí eu vou ter um gasto absurdo com a questão da rotatividade, um gasto absurdo com improdutividade do colaborador, porque ele não vai estar dentro do perfil. Então a gente precisa ter muito bem alinhada essa vaga, né? E aí entra um segundo passo que é a divulgação, né? Que você estava trazendo. A gente precisa saber o tipo de vaga que eu tenho para saber exatamente quais os meios que eu posso divulgar. Né? Eu sempre falava, eu não vou divulgar uma vaga estratégica num CAT, por exemplo, ou numa ONG, né? Por quê? Porque a chance da gente ter pessoas com aquele perfil dentro desses locais é minúsculo, né? Então, assim, se eu quero um atendente para restaurante, por exemplo, dá para eu ir no CAT. Dá para ir em alguns sites de emprego, por exemplo, InfoJobs que a gente tem, que são vagas mais operacionais. Mas se eu quero uma vaga mais estratégica, sei lá, uma posição executiva, eu vou ter que ir para o LinkedIn. Ou eu vou ter que pegar uma consultoria especializada em vagas executivas. Não é isso, Cá? É isso mesmo, Mari. Porque isso que você citou, a questão da estratégica, estratégia do planejamento. Entender, ter, né, começar a olhar realmente para dentro, né? No sentido, no contexto geral, porque olhar de fora para dentro, enfim, porque senão realmente a gente acaba se perdendo, a gente acaba Uhum. demandando muito tempo. E o pior, e o nosso maior desafio dentro do recrutamento e seleção é o tempo. Porque a gente trabalha com um cronograma de fechamento de folha, né? Uhum. Então, se eu Sim. não me programar antes para eu fazer aquele processo, às vezes eu não consigo colocar aquela pessoa para dentro daquele, né, daquele tempo que me foi estabelecido. Ou seja, eu posso, até nesse processo de captação, eu perco muito tempo, né, com o retorno acaba sendo pouco, eu perco muito tempo. Eu perco tempo, se eu não fizer uma boa captação, eu perco tempo na seleção, né? Porque a Uhum. seleção, ela é onde a mágica também acontece, porque é o momento ali da entrevista, né, de eu conversar com uma pessoa, de entender qual que é o que ela busca, qual que é a expectativa dela, se está alinhado com a minha expectativa, mas percebe que esse alinhamento ele já vem lá de trás.
Se eu falho em Uhum. algum processo lá atrás, a probabilidade de eu falhar na vaga num todo vai ser muito maior. Sim. Né? Eu falo que a única regra que existe no que tange a gestão de pessoas é planejar e conhecer o público, né? Porque assim, não adianta eu chegar e falar assim, olha, porque aqui as vagas têm que ser divulgadas sempre nesse site. Cara, esquece, se você for para o interior do Brasil ou para qualquer outro lugar, não é assim que vai funcionar. E aí eu lembro de um episódio, cara, que foi em Florianópolis. E assim, gente, foi um lugar que para mim foi muito difícil de fazer contratação. Porque lá o pessoal é mais veraneio. Cara, no verão você fatura muito trabalhando lá para essa área de prestação de serviços. E aí eu lembro que eu fui para contratar para restaurante, né, atendente de restaurante, e um garçom, um freelancer, um final de semana que ele trabalhava, ele ganhava mais do que eu pagava no mês, né? Então, foi uma captação muito difícil. E eu vi que fazer pelas redes sociais não estava trazendo resultado. Então, eu fazia na época divulgação em sites de emprego, fui no CAT e nada de conseguir. E aí um dia eu passeando ali pela orla vi um terminal de ônibus gigantesco e tinha várias faixas assim de divulgação, nenhuma de emprego, tá? Mas eu olhei aquilo e falei assim, caraca, eu acho que eu consigo resultado aqui, porque é onde tinha concentração de muitas pessoas, era o terminal principal da cidade. E aí eu fiz 3 banners gigantescos e coloquei na era num muro que tinha, assim, num portãozinho que tinha em volta desse terminal. Cara, eu achei que eu ia ficar doida no outro dia de tanta gente que chegou para fazer processo de seleção. E um dia eu fechei todas as vagas desse Nossa, restaurante. Então a gente renovou o quadro e assim, gente aparecendo. E eu falei, meu Deus, para que eu paguei um mês nesse negócio? E assim, lotado de gente. Então, a gente precisa entender, né? Eu acho que entra aí na questão do planejamento. Existia regra para minha divulgação? Eu fui seguindo a linha no sentido de, putz, eu preciso contratar, então, sites de emprego, porque era o que dava certo aqui em São Paulo e sempre deu certo. Cheguei em outro lugar, não deu certo. O que que eu preciso fazer? Sai da caixa, olha com um olhar diferente e vai para cima, né? Então a gente precisa encontrar qual é o melhor artifício ali para a gente contratar. Vai ter lugar que vai ser carro de som, sim, né? Então a gente precisa ter essa visão também, né? Que até para a gente conseguir atrair os melhores, não é isso? é criativo, né, Mari? É. Sair da caixinha, né? Ter essa criatividade e assim, tá disposto a ir, né? E isso é muito bacana. Eu já me vi assim em situações de no meio da rua mesmo, né? Acabar abordando algumas pessoas. Você tá buscando algum trabalho, né? Meninas assim, por exemplo, que vendiam bala na rua, por exemplo, né? Eu vi que tinha um perfil, chamava para conversar. E assim, é algo, gente, que é muito bacana a gente perceber, filtrar disso cases, né? Porque, mas para isso a gente precisa também ter o quê? Um olhar, mais uma vez, um olhar humanizado, né? E além daquilo que a gente está enxergando, olhar o outro no seu potencial. Porque, e assim, Mari, agora falando, né, no momento da entrevista, eu costumo dizer que esse momento para mim é um momento mágico, né? É um momento para mim onde tudo acontece, onde eu consigo olhar para o outro e assim começar a fantasiar ele dentro da vaga, sabe? E é isso para mim que me ajuda a dar um direcionamento, né? Para ver se aquela pessoa cabe, não cabe, né? Então, na entrevista eu já começo a fazer perguntas e aí a gente vai entrar, obviamente, né?
em algo um pouco mais específico, e aí talvez teria até um momento só, né, desse momento de entrevista, porque é bem complexo, mas é muito gostoso também. E aí, pessoal, eu queria dar, antes de seguir para um outro tópico, dar uma dica, né? Não sei se todo mundo conhece alguns sites que hoje a maioria dos sites eles são gratuitos, né, para a empresa, né? E alguns são gratuitos para os candidatos. Então, um site que é super bacana, que dá bastante retorno operacionalmente falando, tá? É o currículos.com. Ele é gratuito para a empresa, você faz o cadastro, empresa do CNPJ, e tem bastante retorno também. E o Indeed, né? O Indeed a gente acaba usando bastante também, que é para vagas operacionais. E o LinkedIn, obviamente, né? Para as vagas bem mais elaboradas, enfim, que também tem bastante retorno. Eu conheço pessoas que foram contratadas, né, através do LinkedIn, através de uma publicação, e também é gratuito, né? Então, é bem bacana esses recursos que hoje a gente tem. Mas, Mari, Então não é desculpa a gente só pegar a indicação e falar assim, não tem verba para fazer divulgação de vaga, né? Fora que hoje, gente, tem várias outras, tem Instagram, Facebook, que a tem galera grupos, publica né, e traz WhatsApp, um baita retorno, né? Então, dá exatamente. sim para a gente trabalhar de uma forma é, que venha para a gente como gratuita, né? Eu acho que o mais importante é a gente entender o público, é o que a Camila estava falando, né, Ká, de trazer essa humanização para o processo, né? É um olhar para o outro, é entender o contexto. E é por isso que eu falo que o RH cada vez mais ele tem que ser estratégico. E essa estratégia é olhar para fora, olhar para o contexto, né? E olhar para as pessoas. Eu acho que essa é a regra básica, né, que a gente precisa ter dentro do departamento, né, Ká? E aí, uma boa dica aí que você deixou para a galera. Mari, olha, de verdade, você usou o termo, né? Não há desculpa para não encontrar um profissional de forma gratuita. Gente, eu acho que dá para, nesses 12 anos, dá para contar nos dedos. Eu acho que se foi uma, duas vezes que eu tive acesso a site pago, a maioria das vezes, a Mari tá de prova, né, Mari? A maioria das vezes a gente sempre trabalhou com plataformas gratuitas, né? Mas é isso que você comentou, precisa focar no candidato, entender que tipo de perfil eu estou buscando, né? O que faz Uhum. sentido para o meu negócio. Porque quando a gente estabelece esse planejamento, quando a gente tem esse foco, então muitas coisas a gente começa a tirar do nosso redor e aí a gente vai direto ao foco, sabe? Então, assim, é muito Sim. bacana esse tema. Acho que poderia estar falando dele aqui. Eu Dias e dias, né? Porque é Ô, onde Ká, tudo começa, né? é onde tudo começa. Ká, eu tenho uma perguntinha aqui da Patrícia Nunes, que está participando do evento aqui com a gente, da nossa live. E ela faz assim, ela pergunta assim: o que faz você não selecionar uma pessoa? Um ponto que o RH acha inadmissível na hora do processo seletivo. Obrigada, Paty, pela sua pergunta. Oi, Paty, olha que perguntaço, né? Que perguntão. Então vamos lá. O que faz um recrutador não selecionar alguém? Bom, técnica a gente aprende, né? Então, tudo que a gente pode aprender como técnica, isso aí é algo que eu não foco tanto. Claro, né? Quando eu encontro um profissional, ele tem que ter o mínimo necessário para aquela vaga. Então, obviamente, a gente acaba selecionando pela técnica. Então, se ele chegou naquele momento da entrevista, então ele tem o mínimo necessário. Tecnicamente falando, o que eu avalio muito? O comportamental, né? Então, o que me faz repensar aí em dar continuidade ou não com o candidato? Está relacionado ao comportamental.
E aí a gente acaba trazendo dentro da entrevista muitas técnicas, como por exemplo, eu avalio, né, o passado dele no sentido do que ele me traz de relacionamento com as pessoas da equipe, né, na comunicação dele, se é clara, se ele realmente se é coerente aquilo que ele me traz, se em algum momento eu senti uma insegurança e aí eu volto, né, para tentar entender. Então, assim, o que me faria hoje não dar continuidade com o processo? Quando eu percebo que ele está sendo incoerente, quando ele mente, né? Porque a gente consegue identificar uma mentira. Porque, poxa, se ele está mentindo, por mais que às vezes é uma insegurança, ele só não gostaria de dizer, então isso me diz muito sobre aquele candidato, o que pode acontecer, né, lá na frente. Então, mas eu volto um pouquinho, eu tento entender toda a trajetória dele, né, profissional, tento pescar algumas coisinhas mais voltado para o comportamento e se eu consigo sentir que não existe uma coerência, então é algo que eu tenho que repensar e dar continuidade. Então, obrigada, viu, pela sua pergunta, achei super pertinente. Cá, a gente está chegando ao Ah, não fim! acredito! Passou tão rápido, gente! Que delícia! Passa rápido quando o assunto é bom, né? Bom, Nossa, mas Cá, muito obrigada pela sua cadê? participação. Com certeza aí a gente vai te convidando para mais um desses bate-papos de coisa de Opa! RH que a gente tanto fala, né? E aí, só para reforçar, pessoal, a gente vai ter essa semana, então, a gente vai continuar falando sobre atração e seleção. O nosso próximo Coisa de RH vai ser mais aprofundado na entrevista, que eu falo que é uma das etapas essenciais e que eu particularmente adoro, né, dentro de um processo de seleção. E amanhã a gente vai ter um bate-papo super legal no nosso Gente Além do RH, a partir das 20 horas no YouTube da E3 Flix. Eu vou trazer um convidado mega especial. Ele é dono de uma consultoria aqui em São Paulo, também de recrutamento e seleção. E ele vai trazer um pouquinho das novidades do mercado, quais as características aí que o mercado mais está buscando. Então, a gente vai ter ainda esse papo essa semana, tá? Cá, mais uma vez, muito obrigada, tá, pela Prazer, participação. E a gente se vê, né, em mais sempre. coisas de RH, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, Um beijo, tchau. gente. Tchau! Tchau.